Sabe aquela história que toda rua tem uma lenda urbana? Pois é, aqui na minha rua tem uma bem estranha. Todas as noites, lá pelas 3 horas da madrugada, dá para ouvir um assobio bem baixinho que parece vir do começo da pista perto da casa dos Carson. Acontece em qualquer tempo, pode estar chovendo, fazendo frio ou calor, lá vem ele. O curioso é que só dá para escutar se estivermos na sala ou na cozinha. É como se fosse um fantasma passeando pela rua. O som começa baixinho e vai aumentando, passando bem no meio da rua, e some no beco sem saída. Sinceramente, é um pouco assustador. Quando eu era mais novo, minha irmã e eu tínhamos um hábito estranho, íamos para a cozinha algumas noites para ouvir algo que passava pela rua. Claro que meus pais não gostavam nada disso e a gente corria o risco de levar uma bela bronca se fosse pega. Mas, no fundo, eles não eram tão durões assim e nos deixavam fazer isso, desde que seguíssemos a única grande regra. Ah, e só mais uma coisa antes que eu me esqueça, e não tente olhar para o que quer que esteja assobiando. É melhor não se meter com isso. O meu bairro é um lugar bem legal. Moro aqui desde que tinha 6 anos e sempre adorei. As casas são simples, mas todas muito bem cuidadas, com quintais grandes e muitos lugares para passear. O melhor é que tem muitas outras crianças aqui da minha idade. Eu acabei de fazer 13 anos em outubro e a gente cresceu juntos. Sempre jogávamos 4 quadrados no beco sem saída ou ficávamos de um lado para o outro nas varandas no verão. Eu tenho certeza que esse lugar foi ótimo para crescer. Mas tem duas coisas bem estranhas por aqui, o tal assobio noturno e a nossa sorte fora do comum. Sabe, o assobio nunca me incomodou muito. Eu mal conseguia ouvir do meu quarto, então nem ligava muito. Mas mamãe e papai nunca gostaram muito de falar sobre isso, então acabei parando de fazer perguntas. Meu pai é um cara forte, alto e sempre tranquilo. Ele tem um sotaque diferente, desde que se mudou para os Estados Unidos quando era criança. A família dele é das ilhas, é como eles chamam. Só sei que meu pai fica bem nervoso se o assobiador aparece. É a única hora que ele não fica tão calmo assim. Meu pai sempre foi calmo, mas quando se trata do assobio, ele fica um pouco tenso. Lembro dele nos reunindo, minha irmã e eu, na sala de estar e falando um pouco mais rápido do que o normal. Seus olhos se moviam mais rápido também, como se estivesse vigiando. Ele sempre nos dizia para não pensar muito nisso e seguir a grande regra, e nunca tente olhar para fora quando o assobiador estiver passando. Sabe aquelas janelas que ficam fechadas o tempo todo e parecem estar sempre cobertas? É assim que são as janelas da minha casa. Meu pai colocou um tipo de lona pesada nas janelas, com trincos que tem um cadeado do tamanho de um chaveiro. Ele tranca todas as janelas antes de irmos dormir e mantém a chave em seu quarto. Não sei se é para nos proteger do assobio ou de outra coisa, mas é assim que sempre foi. Minha mãe é um mistério para mim quando se trata do assobio. Já a flagrei na sala algumas vezes por volta das 3h03, quando o som começa. Se eu abrisse a porta um pouquinho, poderia vê-la lá sentada no sofá vermelho, apenas ouvindo. Ela não sai muito de casa, pelo menos não a tenho visto muito ultimamente. Mas de vez em quando, 1 ou 2 vezes por mês, ela fica lá sentada, como se estivesse esperando algo ou alguém. Sabe aquela musiquinha que não sai da sua cabeça? É assim que eu me sinto em relação ao assobio do assobiador. Todo santo dia ele passa pela nossa rua e começa a assoviar a mesma melodia. É bem animada, na verdade. E aí, meu pai e eu brincamos de tentar imitá-la. É tipo assim, papai e papai e dum. Papai e papai e dum. Hahaha, é bobo, eu sei, mas é uma forma de distração. Lembra que eu disse que tem duas coisas bem estranhas sobre onde eu moro? Pois bem, além do assobiador que aparece toda noite, todo mundo na minha vizinhança parece ser muito sortudo. É difícil de explicar e meu pai não gosta muito que falemos sobre isso, mas parece que coisas boas acontecem o tempo todo com as pessoas aqui.
Normalmente são coisas pequenas, como ganhar um concurso de rádio, receber uma promoção no trabalho do nada ou até mesmo encontrar algumas pontas de flecha antigas enterradas no quintal. Parece bem autêntico, sabia? Eu moro em um lugar muito legal, sabe? O clima é sempre agradável, não tem crime e as flores nos jardins ficam ainda mais bonitas no outono. Minha mãe costuma dizer que morar aqui é como ter 1 milhão de bênçãos. Mas a verdadeira razão pela qual nos mudamos para cá foi por causa da minha irmã mais nova, a Nola. Quando ela nasceu, ela estava muito doente, com problemas nos pulmões. Na época, ela era tão pequenininha que nem pudemos levá-la para casa. Tínhamos que visitá-la no hospital, e ela precisava de uma máquina para ajudá-la a respirar. Quando viemos morar aqui, foi para ficar mais perto do hospital onde minha irmãzinha, a Nola, estava internada. Ela nasceu com problemas nos pulmões e era tão frágil que não podíamos trazê-la para casa, só visitá-la no hospital. Mas assim que nos mudamos para cá, ela começou a melhorar. Os médicos não entendiam o que estava acontecendo, mas nós sabíamos que era graças a 1 milhão de pequenas bênçãos que recebíamos por viver nessa vizinhança abençoada. Então é por isso que ficamos, mesmo depois que descobrimos que, às vezes, junto com as pequenas coisas boas, acontecem algumas ruins. Mas essas coisas ruins só acontecem se você procurar o assobiador. Sabe, quando nos mudamos para cá, fomos recebidos pelo Comitê de Boas-Vindas. Eles são uns vizinhos bem simpáticos que trazem umas coisinhas quando alguém novo se muda. Na nossa vez, 4 pessoas apareceram com um macarrão na caçarola, uma cesta de presentes e uma pasta de papel pardo. Eles conversaram um pouco, me deram uma barra de Snickers e se revezaram para segurar Nola, que estava saindo do hospital naquela semana. Todos foram muito cuidadosos com ela. Então, o pessoal do comitê pediu para conversar com meus pais a sós, e eu fui mandado para o meu quarto, mas consegui escutar quase tudo o que eles disseram. Eles falaram como o bairro era legal, muito especial, um tipo de legal difícil de explicar. Depois, eles contaram aos meus pais sobre um assobio estranho que acontecia todos os dias às 3h03 e terminava às 3h05. Nossos novos vizinhos avisaram que o som era silencioso e nunca faria mal a ninguém, desde que a gente não procurasse o que estava produzindo o barulho. Bem, essa parte da história foi meio assustadora. Eu estava lá, tentando ouvir o que o Comitê de Boas-Vindas estava contando para os meus pais. Eles estavam falando sobre um assobio estranho que acontecia todas as manhãs às 3h03. Mas o que me chamou a atenção foi quando eles disseram que se alguém procurasse o assobiador, coisas ruins poderiam acontecer. Eles falaram de histórias terríveis, com gente sofrendo acidentes e até mortes. Eu fiquei tão curioso que quase enfiei a cabeça na porta para ouvir melhor. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei morrendo de medo do que poderia acontecer se eu procurasse o assobiador. Então, enquanto eu me esforçava para ouvir pela porta, o chefe do comitê disse algo que me arrepiou. Ele disse que nem todo mundo que procurou o assobiador morreu, mas que algo acontecia com eles que mudava suas vidas para sempre. Mesmo se sobrevivessem, nunca mais seriam as mesmas pessoas de antes. Era como se a luz dentro delas tivesse se apagado, e elas não tivessem mais presença. Fiquei arrepiado ao ouvir isso e comecei a imaginar o que poderia ser tão terrível a ponto de roubar a essência de alguém. Minha mãe não parecia levar a sério o que o comitê estava dizendo. Ela ficava perguntando se aquilo tudo não era uma brincadeira que faziam com os novos moradores. Em certo momento, ela ficou até brava, acusando o comitê de querer nos assustar para que saíssemos da nossa casa nova. Ela até perguntou se eles eram racistas, só porque meu pai é das ilhas. Meu pai tentou acalmá-la, dizendo que nossos novos vizinhos estavam sendo sinceros e queriam apenas ajudar. Ele explicou que cresceu ouvindo histórias assim da mãe dele e sabia que existiam coisas estranhas entre nós. Algumas dessas coisas eram boas, outras eram ruins, mas a maioria era apenas diferente. Depois que os caras do comitê foram embora, meu pai foi até a loja de ferragens e comprou tudo o que precisávamos para reforçar a segurança da casa.
instalamos persianas de lona, trincos e fechaduras em todas as janelas antes de dormir. Foi uma boa ideia, porque naquela primeira noite eu acordei às 3 da manhã e encontrei meu pai sentado no sofá da sala, com minha irmãzinha no colo. Ele me fez sinal para ficar quieto e bateu no sofá ao lado dele, indicando que eu poderia sentar. Ficamos ali, em silêncio, esperando. Foi uma noite assustadora. Estávamos todos sentados na sala, eu, meu pai, minha irmãzinha e meu cachorro. De repente, às 3h03, ouvimos um assobio. Ficamos todos em silêncio, ouvindo atentamente. Depois de alguns segundos, ouvimos novamente papai e papai Idum. Papai e papai Idum. Não conseguíamos entender o que aquilo significava, mas sabíamos que era assustador. Meu cachorro começou a latir e meu pai o acalmou. Ficamos ali sentados, em silêncio, com medo do que poderia acontecer a seguir. Aconteceu exatamente como os nossos vizinhos nos disseram. O assobio voltou todas as noites, mas já não nos assustava mais. Aprendemos a valorizar as pequenas coisas da vida, como a nossa Nola, que cresceu forte e inteligente. Meu pai até se juntou ao comitê de boas-vindas. Não é todo dia que temos novos vizinhos por aqui, pois quem iria querer deixar um lugar tão maravilhoso? Mas, quando uma nova família se muda, meu pai e o comitê vão até lá com uma caçarola de macarrão, uma cesta de presentes e uma pasta de papel pardo. Quando meu pai volta, eu consigo ver pela expressão em seu rosto se a família levou o comitê a sério ou se logo teremos novos vizinhos. Recentemente, uma nova família se mudou para perto da nossa casa. A proprietária anterior, a senhora Madji, viveu até os 105 anos e era muito querida por todos. Quando conhecemos nossos novos vizinhos, eles pareciam perfeitos. Eles seguiram as dicas do comitê de boas-vindas, incluindo as persianas trancadas por causa do filho pequeno deles. Meu pai recebeu um envelope marrom com recortes de jornal e outras evidências que ele nunca nos deixou ver. Mas deve ter sido algo bastante persuasivo, já que nossos novos vizinhos se adaptaram rapidamente e se deram bem conosco desde o primeiro mês. Lembro daquela noite em que os novos vizinhos precisaram sair da cidade e deixaram o filho deles, Alden, conosco. Ele tinha 12 anos, um ano mais novo do que eu na escola. Confesso que não o conhecia muito bem até aquele momento, mas assim que seus pais partiram depois do jantar, percebi que a situação não seria fácil. Você sabe quem está sempre assobiando todas as noites? Alden perguntou no momento em que os adultos saíram da sala. Nós três estávamos sentados na sala, algum filme da Disney passando ociosamente na televisão. Minha irmã e eu trocamos um olhar. Nós não falamos sobre isso, eu disse. Acho que é aquele esquisito que mora na grande casa amarela na esquina, disse Alden. Senhor. Toles. Minha irmã perguntou. De jeito nenhum, ele é muito legal. Alden deu de ombros. Deve ser um assassino psicopata, então. Nola ficou tensa. Nós não falamos sobre isso, eu repeti. Vamos para o meu quarto jogar Nintendo. Passamos as horas seguintes jogando, comendo pipoca e assistindo a filmes. Uma típica festa do pijama, mas pude ver que Alden estava ficando impaciente. Depois que meus pais nos desejaram boa noite, trancaram as persianas e foram para a cama, Alden se levantou de seu puff e caminhou até onde Nola e eu estávamos sentados na minha cama. Você já tentou olhar? Ele perguntou. Está quase na hora. Como a maioria das festas do pijama, convenientemente ignoramos qualquer sugestão de hora de dormir. Fiquei chocado ao ver que ele estava certo, eram quase 3 da manhã. Suspirei. Nós não. Veja, eu não posso nem tentar olhar porque meu pai tranca as persianas todas as noites e esconde a chave, ele continuou, me ignorando. Nosso pai também, disse Nola. Não, respondeu Alden. Não, ele não quer. Você o viu fazer isso, eu disse, um pouco mais afiada do que eu pretendia soar. Alden sorriu. Seu pai tranca as persianas, sim,
mas ele não esconde a chave. Ele o mantém em seu chaveiro normal. Então, eu perguntei, preocupada que eu já soubesse o que ele diria a seguir. Porque notei que meu pai não se incomodava mais em esconder a chave depois de todos esses anos. Porque ele sabia que levávamos a sério. Então, depois que seu pai trancou, mas antes de seus pais irem para a cama, fui ao banheiro. E no caminho, posso ter espiado o quarto deles, e posso ter visto o chaveiro do seu pai na mesinha de cabeceira, e talvez tenha pegado emprestada a chave das persianas. Nola e eu olhamos e seu sorriso só aumentou. Você está mentindo, eu disse. Alden deu de ombros. Você pode verificar se quiser. Basta abrir a porta de seus pais e olhar, você verá o chaveiro dele ali mesmo na mesa de cabeceira. Fique aqui, eu disse a ambos. Não mova um músculo. Corri para o quarto dos meus pais, mas hesitei na porta. Se Alden não estivesse mentindo, e meu pai ficaria com raiva. Além de zangado. Eu estava com medo de pensar nisso. Mas com mais medo de uma janela aberta com o assobiador do lado de fora. Abri a porta, apenas 1 centímetro, e olhei para dentro, mas estava escuro demais para ver. Respirando fundo, entrei na sala. 2 passos no escuro, eu congelei. O assobio começou. E eu podia ouvir claramente e do quarto dos meus pais. Eu nunca percebi, mas eles devem ter ouvido o som todas as noites desde que nos mudamos para casa. Eles nunca nos contaram. Eu não acho que eu poderia ter dormido com isso. Fiquei ali parado, ouvindo o assobio se aproximar, sem saber se deveria acender a luz ou chamar meu pai. Sons suaves da sala de estar me trouxeram de volta à realidade. Nola, eu gritei, saindo correndo do quarto dos meus pais. Alden e Nola estavam perto da porta da frente ao lado de uma janela. Alden não estava mentindo. Eu podia vê-lo atrapalhado com a fechadura de uma das persianas. Eu ouvi um clique. Ele tinha a chave. Alden soltou uma risada rápida. Nola estava ao lado dele, curvada, com medo, mas talvez curiosa. O assobio estava do lado de fora da nossa casa agora. Acho que fiz um som, chamei. Eu não consigo me lembrar. O tempo parecia congelado, os ponteiros do relógio pregados no rosto. Mas eu me vi em movimento. Não sou rápido, nunca fui atlético. De alguma forma, porém, cobri o espaço entre mim e Nola em um momento. Meus olhos estavam fixos nela, mas ouvi Alden puxar a persiana totalmente para baixo para que pudesse abrir. Ouvi o estalo começar a aumentar e ouvi o assobio do outro lado da janela. Mas eu tinha meus braços em volta de Nola e nos virei para que ela ficasse de costas para a janela. Ao mesmo tempo, fechei os olhos. A persiana se abriu. O assobio parou. Senti Nola tremendo em meus braços. Não olhe, ok? Eu disse a ela. Não se vire. Estávamos posicionados de forma que ela estivesse de frente para o corredor e eu de frente para a janela. Meus olhos ainda estavam fechados. Eu a senti acenar em meu ombro. Estendi a mão com o braço que não segurava a Nola e tentei tocar Alden. Minha mão roçou seu braço. Ele estava tremendo mais do que Nola. Alden? Perguntei. Silêncio. Passei por ele e tateei cuidadosamente a janela, os olhos ainda fechados. O vidro estava frio na ponta dos meus dedos. Mais frio do que deveria para a época do ano. Movi minha mão até a janela, procurando o cordão da persiana. O vidro começou a ficar mais quente quanto mais longe eu alcancei e houve um zumbido suave voltando para a ponta dos meus dedos. Tentei não pensar no que poderia haver do outro lado da janela. Finalmente, toquei a corda e fechei as persianas. Eu abri meus olhos. Na penumbra que vazava da cozinha, pude distinguir Alden, pálido e pequeno, olhando para a janela agora fechada. Alden? Eu perguntei novamente.
Ele se virou para mim e gritou. Tudo se tornou uma onda de movimento. As luzes ganharam vida no corredor, depois na sala de estar. Os passos dos meus pais ecoaram no chão de madeira. Eu não me virei para olhar para eles, meus olhos estavam grudados em Alden. Ele estava pálido, mordeu o lábio com tanta força que havia uma fina linha vermelha de sangue escorrendo pelo queixo e ele se molhou. O que aconteceu? Meu pai perguntou atrás de mim. Consegui me afastar de Alden e olhar para trás. Ele olhou. Eu nunca tinha visto meu pai assustado antes, mas eu vi naquela noite, naquele momento, um terror antigo e feio costurado em seu rosto. O medo de um pai. Apenas Alden, ele murmurou para mim. Eu balancei a cabeça assim. Meu pai soltou um suspiro. Ele parecia tão aliviado que quase esperei que ele comemorasse. Mas então ele se virou para Alden e o rosto do meu pai mudou. Eu me perguntei se ele se sentia mal por se sentir bem que Alden era o único que parecia. Houve uma batida na porta. Todos nós congelamos. Alden choramingou. Não atenda, minha mãe disse. Ela estava no limiar do corredor. Eu sempre pensei que ela era cética e apenas agradou meu pai sobre as janelas e o assobiador, mas naquela noite estávamos todos crentes. Percebi que meus pais seguravam tacos de beisebol que devem ter tirado do quarto. A batida veio de novo, um pouco mais alto desta vez. Por favor, não abra a porta, Alden sussurrou. Meu pai caminhou até ele, abraçou-o perto. Não vamos, meu pai prometeu, ainda segurando seu bastão. Nada está entrando aqui esta noite. Tum tum tum. Desta vez, a batida foi alta o suficiente para sacudir a porta. Alden gritou de novo e Nola agarrou meu pescoço com os braços. Minha mãe se aproximou e se ajoelhou ao nosso lado, abraçando minha irmã e eu. Tum tum tum. Chame a polícia, minha mãe sussurrou para meu pai. As batidas pararam instantaneamente. Meu pai olhou por cima do ombro para nós. Você acha que... Ele foi interrompido por batidas frenéticas que se transformaram em um polido tep-tep-tep. Polícia, algo disse do outro lado da porta. A voz de fora soava exatamente como minha mãe, como um papagaio repetindo as palavras de volta para ela. Polícia. Ligue. A polícia. Tep-tep-tep, o polícia. Minha mãe nos puxou para mais perto. Polícia. 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 Por favor, pare, eu a ouvi sussurrar. Acho que ligar para eles não vai ajudar, disse meu pai. Como saberemos quando são eles que estão na porta? A batida voltou mais forte do que antes. A porta balançou. Então parou. Depois de um longo momento, ouvi a batida novamente, mas vinha da porta dos fundos. Todos nos viramos juntos para a porta dos fundos, mas as batidas voltaram imediatamente para a porta da frente. De frente para trás, de trás para frente, alto, depois baixo e alto novamente. De repente, o som veio de ambas as portas ao mesmo tempo, grandes e pesados golpes como uma marreta. Então algo começou a bater em todas as janelas da casa, depois nas paredes. Era como se estivéssemos vivendo dentro de uma bateria com uma dúzia de pessoas tentando tocar ao mesmo tempo. Ou éramos uma tartaruga e algo estava tentando nos arrancar de nossa carapaça. Parar! Alden gritou. A batida morreu. Eu não vou dizer, disse Alden, olhando para a porta. Eu prometo que não vou contar a ninguém o que eu vi. Apenas, por favor, vá embora. Esperamos por quase um minuto. Então ouvimos, um tep-tep-tep suave vindo da janela que Alden tinha olhado antes. Alden começou a chorar, soluçando como um prisioneiro observando a forca sendo construída fora de sua cela. Meu pai o segurou, penteou seu cabelo, mas nunca mentiu para ele, nunca disse que tudo ficaria bem. As batidas na janela continuaram pelo resto da noite. Ficamos amontoados na sala por não sei quanto tempo.
Por fim, minha mãe tentou levar as crianças para o meu quarto enquanto meu pai ficou vigiando a porta. Mas no segundo em que entramos no meu quarto, a batida voltou, tão alta que era possível ignorar. Tive medo que a porta não aguentasse. Voltamos para a sala e as batidas pararam. Restava apenas o tep-tep-tep na janela. Nenhum de nós dormiu naquela noite. As batidas pararam por volta das 7 da manhã. É mais ou menos na hora que o sol nasce aqui. Esperamos mais 2 horas antes que meu pai abrisse as persianas de uma janela. Ele nos fez voltar para o quarto dos meus pais primeiro. Eu o ouvi abrir a porta e voltar. Tudo bem, ele nos disse. Está feito. Os pais de Alden voltaram na hora do almoço. Minha mãe e meu pai levaram Alden até a casa dele e todos entraram por um bom tempo. Nolly e eu observamos da janela. Ela ficou grudada em mim o dia inteiro, bem do meu lado, às vezes segurando minha mão. Quando meus pais voltaram, eles pareciam sombrios, mas não nos contaram o que disseram à família de Alden. Era domingo, então passamos o dia juntos, pedimos pizza e assistimos filmes. Naquela noite, todos dormiram no meu quarto, Nolly e minha mãe na cama comigo, meu pai em uma cadeira que ele puxou. Não houve batidas naquela noite nem em nenhuma noite desde então. Não vimos muito Alden ou seus pais pelo resto da semana, mas na quinta-feira havia um caminhão em movimento na entrada da garagem. Nolly e eu os vimos fazendo as malas a tarde toda depois da escola. O que mais me impressiona é como Alden e seus pais pareciam cansados. Todos os três tinham a mesma palidez, bocas severas e olhos sem luz. Mesmo do outro lado da rua, percebi que algo estava muito errado. Alden e sua família partiram antes do pôr do sol. Lembro-me do que o comitê de acolhida original disse aos meus pais quando nos mudamos. Nem todo mundo que olha para o assobiador morre, mas mesmo aqueles que vivem têm a luz apagada e o resto de suas vidas são cheias de infortúnios. 1 milhão de pequenas tragédias. Acho que os pais de Alden devem ter procurado, seja para confortá-lo se não acreditassem ou compartilhar o fardo se acreditassem. Eu observo Nola alguns dias, feliz, jovem e viva, e me pergunto se eu teria sido mais lento, se ela tivesse olhado pela janela naquela noite e eu teria olhado também? Para confortá-la? Para compartilhar esse fardo? Estou feliz por não ter que descobrir. Ainda moramos naquela casa, naquele bairro. Ainda ouvimos nosso assobiador passando todas as noites. As bênçãos, a sorte, as coisas boas aqui são boas demais para ir embora. Mas somos cuidadosos. Não temos mais amigos para passar a noite. E meu pai esconde a chave das persianas muito bem. Não que eu tenha procurado. Algumas coisas você simplesmente não precisa procurar.